Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Recorte Saúde e hoje iremos falar também sobre um evento muito importante aqui no calendário do nosso estado do Piauí, que é o Fórum de Executivos de Saúde promovido pelo Colégio Brasileiro de Executivo de Saúde do capítulo Piauí. E hoje estamos aqui juntamente comigo como acadêmicos, é o Dr. Davi, a doutora Manuela, do qual vamos fomentar um pouco dessa conversa. Bom, primeiramente vamos apresentar os participantes dessa mesa de conversa e vamos começar primeiramente com o Davi. Se apresente, por favor. Bom dia Alfredo, bom dia Manu, bom dia a todo mundo que está assistindo. Eu me chamo Davi Nogueira, sou acadêmico de medicina do sétimo período e junto com o Alfredo e com a Manuela faço parte da organização do quarto Fórum de Executivos em Saúde no Piauí. Oi, eu me chamo Manuela. Eu faço parte da organização do quarto Fórum de Executivos em Saúde do Piauí e eu fiquei responsável pela pasta de patrocínios e junto com o Davi e com o Alfredo, nós estamos organizando o evento. Oi, eu me chamo Manuela e eu faço parte da organização do quarto Fórum de Executivos em Saúde. Junto com o Davi e com o Alfredo, nós estamos organizando esse evento para que seja um sucesso. Bom, aproveitando o gancho aqui, doutora Manuela, já que estamos aqui para conhecer também quem está acompanhando a organização, é importante a gente saber como são os alunos, no meu caso também, dos meninos, como são dentro e fora da faculdade. Irei iniciar comigo. Bom, inicialmente eu sou aluno do último semestre do Centro Universitário Nova FAP, a AFA Teresina, e eu sou um aluno que vai além da parte técnica. Como assim? Sempre busquei o além da parte técnica na graduação, justamente com extensão, justamente com essa parte que faltou nas lacunas da minha graduação. Principalmente agora nessa parte de gestão em saúde, que é uma coisa que é um mistério na graduação, do qual o aluno é treinado para ser um bom técnico, mas um péssimo resolvedor de problemas e situações da vida real, como por exemplo a gestão em saúde, do qual o mercado hoje em dia vai exigir cada vez mais essa diferenciação. E eu me vejo com esse aluno que tem essa sede também de conhecimento, apesar dessas lacunas que enfrentamos na nossa graduação. Complementando com o Davi, como é que você se vê, Davi? Eu concordo com o Alfredo na parte de que sempre me propus a ser mais do que só na parte de ficar restrito às quatro paredes da faculdade, então eu sempre busquei um pouco mais, estar nessa parte de organização, de conhecer mais pessoas, de fazer justamente, fazer essa parte de networking, você ter uma boa relação com pessoas um pouco acima de você, é sempre mais interessante também a parte da execução dos executivos de saúde, para a gente ter uma noção, uma visão de futuro um pouco a mais do que vai acontecer no mercado quando a gente se formar, é sempre interessante. E você, Manuela, como você se enxerga dentro e fora da sua faculdade? Eu acho que a faculdade, ela nos ensina muito a parte. Acho não, é assim. Ela nos ensina muito a parte técnica, mas é como tu disse, ela não nos ensina a resolver problemas. E assim, dentro do CBEX, eu me desenvolvi bastante. Foi um ambiente que eu aprendi a negociar com empresas, como eu estava na parte da pasta de patrocínios, eu tive que negociar com empresas, aprendi a me comunicar cada vez melhor e eu acho que isso abre portas pra gente, para conhecer profissionais cada vez mais, Excepcionais, né? é, cada vez mais excepcionais e melhores que a gente, pessoas que a gente se inspira. E é isso. E como foi que surgiu a chance de estar no CBEX para ti? Assim, eu participei da organização ano passado e quando eu soube que ia ter uma segunda edição, eu quis participar, eu entrei em contato com a Ionara, com o professor Newton, e eu pedi para participar, e aí me colocaram na pasta de patrocínios, eu adorei. É um fato curioso, né? Complementando, já que a gente está querendo falar da origem, né? De como a gente se iniciou nessa parte da organização do evento. Bom, gostaria também de compartilhar a minha história com o Dr. Leonara, né? Bom, foi um fato curioso, a gente se conheceu por acaso, na verdade. Na verdade, o Dr. Newton, um grande médico e grande pessoa que respeito, palestrou um evento do qual eu fui fundador, que é o Congresso Médico Acadêmico de Especialidades Cirúrgicas do Piauí, do qual ele palestrou justamente sobre esse tema, da questão da adaptação dos alunos frente a essa gestão e também as dificuldades que ele vai enfrentar justamente pós-graduação. E através disso conheceram também os meninos que estamos aqui também possibilitando esse podcast. E é isso que eu acho tão valioso. As pessoas. As pessoas são aquelas que conectam umas às outras e a gente sempre tem que se importar mais com as pessoas durante todo o processo do que com o resultado final. Porque as pessoas que elas permitem. E através disso,
de forma, podemos dizer, simplória, eu me autoconvidei praticamente para o evento para dar esse apoio. E ela super abraçou a ideia, uma pessoa muito proativa, doutora Leonária. E desde então eu tenho tentado contribuir com o pouco que eu sei para ter esse evento. E você, Davi, como foi? O meu é um pouco diferente porque a, a minha faculdade, a Uniced, sempre foi um patrocinador do Sebex, então sempre teve muita gente da minha faculdade que estava envolvida no evento e eu sempre fui chamado para participar disso, porque existiam outras pessoas que eram os cabeças na faculdade. Só que essas pessoas acabaram entrando no internato e não iam ter mais o tempo de continuar nisso. E caiu no meu colo a oportunidade de estar na frente, pelo menos da parte do pessoal da faculdade. E aí a Ionara entrou em contato comigo e a gente está nessa. Cara, deve ser muito pesado, né? Pra gente. As pessoas pensam lá de fora, né? Que deve ser pesado ter essa organização, um evento desse porte, fica pensando, né? E aí fica a pergunta pra gente, como é que vocês dois interpretam como é organizar um evento desse porte, ainda na graduação, um evento de gestão que vai ter pessoas importantíssimas, como por exemplo, até mesmo o diretor da Unimed Nacional, né? O que vocês enxergam nessa parte? Eu acho que é importante, justamente a gente tão novo já está lidando com pessoas dessa magnitude, porque a gente vai aprender a gerir também, aprender com eles, não só na parte das palestras que eles vão dar, mas justamente para a gente estar na organização, a gente vai ter um contato maior também com eles. Então, a gente vai aprender também a gerir por aprendizado nosso. Esqueci a pergunta. Em frente à organização do evento, qual a dificuldade que tu vê, o que é que você interpreta nesse evento de grande porte? Assim, eu... Vai ser editado, fala. Vai ser editado, né? Vai. Ah, tá. Aí eu tô nervosa. Eu até esqueci a pergunta. Não tá nem parecendo, não. Ai, pois eu tô, minha mão tá suada. Mas tá tão tranquilo. A terceira? A terceira, né? Eu tô na segunda e vai pra terceira. Vai continuar. Participar de um evento, participar da organização de um evento como o Sebex é um desafio, mas também pra mim tá sendo um momento assim muito prazeroso, porque eu gosto muito dessa parte de comunicação, de conversar com as pessoas, fazer novos contatos. Então, pra mim, tá sendo muito legal. Eu gosto, como eu falei, eu gosto dessa parte de estar entrando em contato com as empresas, tá sempre negociando. E eu também gosto de atividades que envolvam movimento, assim, e dinâmica. E querendo ou não, um evento como esse, ele envolve movimento e dinâmica, porque você tem que estar a par de tudo. Como nós três estamos mais à frente da organização do evento, então a gente tem que saber de tudo. E eu gosto muito disso. Porque aí a gente vai ter mais contato, tanto com os palestrantes, quanto em relação aos estudantes. E assim, isso me traz, como estudante, um desenvolvimento que, assim, nem todo mundo vai ter, porque nem todo mundo vai atrás disso, de participar de um evento desse porte. E isso, querendo ou não, é um diferencial, porque agrega muito à minha vida pessoal, ao meu desenvolvimento pessoal, na verdade. E eu acho muito importante essas características, inclusive para eu me diferenciar no futuro como profissional, como pessoa e como profissional. Aí você tocou num ponto muito delicado e também importante. Uma curiosidade, assim, que para as pessoas que estão assistindo. Cada vez mais os alunos têm se perdido nessa parte por justamente não se ter mais esse estímulo, tanto do aluno e também da faculdade, em questão de currículo, porque cada vez mais o aluno não busca mais fazer a parte extracurricular, visando provas, etc. Então, é surpreendente ver ainda muitos acadêmicos como a gente indo atrás disso, apesar do benefício não ser como uma certificação, que às vezes muitos alunos enxergam essas coisas como um único objetivo, certificação. O crescimento que você ganha através de eventos simples como treinamentos, cursos, gestão de eventos, é algo surpreendente, porque a complexidade que você tem ao gerir um evento como esse é vital até para o seu futuro profissional. Como, por exemplo, a complexidade da logística, de negociações, como funciona o fluxo de caixa de um evento, um fluxo de caixa para você organizar pessoas. Isso surpreende ao ponto de que você começa a pensar como um gestor antes mesmo de você ser diante desse tipo de evento. Então, é interessante refletir nessa parte no quesito de, poxa,
como é que eu posso tirar o proveito desse tipo de evento, de organização, frente ao meu academicismo. Isso que a gente tem como resposta através da organização desse tipo de evento, essas oportunidades, esse networking. Porque você começa a pensar como mini gestor. Aquela gestão de pessoas que você tem, você vai futuramente poder utilizar como a sua futura clínica, como seu futuro hospital, futura equipe que você pode liderar, ou até mesmo você com a sua equipe de enfermagem ou outros profissionais, ou então até em outra área de sua vida que não seja a área da saúde. E é muito gratificante e surpreendente também para mim ver como é organizado também a organização desse evento. O capítulo do Piauí do SEBEX tem uma organização impecável, justamente também pelo trabalho editorianário do Dr. Newton também. Então, é de grande aprendizado que a gente tem cada vez mais frutos crescendo através dessa ramificação que a gente tem na parte extracurricular ao organizar esse tipo de evento. Não é, Davi? Exatamente. É justamente uma parte mais desafiadora, principalmente dividir funções, a gente ter a noção do que é que está acontecendo, tá por dentro de tudo, no sentido assim, palestrante X não vai conseguir vir, então a gente tem que correr atrás de entrar em contato com outro. No caso da Manuela, empresa tal não conseguiu, não vai querer fazer a parte do patrocínio, então a gente tem que ir atrás de outra aqui, possa suprir a mesma necessidade, que possa entregar a mesma qualidade que a gente está querendo para a parte do evento, porque tudo tem que ser feito na parte da excelência. Um evento dessa magnitude, a gente não pode contar com um nível bom, a gente tem que contar sempre com a excelência. E aí, como é que você acha, Manu, quando uma empresa não... Você entra em contato, espera a resposta, espera, e aí no final de tudo ela não dá, tem que correr atrás de outro, como é isso aí? Assim, eu tô na parte do... Vou recomeçar. Como eu tô na parte do patrocínio, envolve muito essa parte de saber negociar com as empresas, e a gente recebe muitos nãos, porque nem todas as empresas elas têm interesse em patrocinar, às vezes não tem por questões assim financeiras, e não foi interessante eu ter falado isso, né? Não. Não é bom não. Porque tu tem que dizer que a maioria das empresas tem interesse, entendeu? Porque pra mostrar, você tá tendo a oportunidade de estar aqui, várias Verdade. pessoas estão no seu lugar. Assim, tu começa, eu dou um gancho, tipo assim, complementando. Eu não vou falar que é tão difícil, eu vou falar que tem muita empresa querendo e, tipo assim, não é tão difícil porque tem muita empresa querendo. Davi, essa parte do patrocínio é uma parte que envolve muita dinâmica em você saber quais empresas escolher. Porque, assim, não é qualquer empresa que a gente tem interesse em ter nos patrocinando. Porque, assim, é um evento de alto nível e a gente escolhe a dedo todas as empresas que estão nos patrocinando. E, assim, se uma empresa não quer, geralmente, por ser um evento grande, muitas outras querem. Então, querendo ou não, assim, é mais fácil para a gente poder conseguir encontrar outras empresas, porque muitas têm interesse e a gente consegue fazer essa troca. É verdade. Tanto que as empresas em si, elas têm uma identidade que elas enxergam, na verdade, através do evento. Como assim? A empresa ela quer ter essa visibilidade, ela quer acompanhar a visão do evento. Então, a gente também tem essa parte também de identificação da empresa frente ao evento. Como que a gente vai permitir que essa empresa se beneficie e também como o evento vai se beneficiar dessa parceria. Então, é sempre interessante a gente escolher empresas e também ir atrás de empresas que permitam que a gente tenha esse contato também com o nosso participante do evento e que também propicie também futuras parcerias. Apesar de que a gente tem esse pensamento, nossa, tal empresa tende a ter um perfil diferente. Mas não, cada empresa ela tem sim o seu perfil, mas ela pode muito bem expandir o seu perfil frente a diferentes segmentos. Como, por exemplo, a gente pensa que no evento de saúde, somente empresas de saúde tendem a patrocinar. Muito pelo contrário. Tem empresas que estão fora do ramo da saúde que elas têm bastante interesse em patrocinar eventos de saúde. Empresas de alimentação, empresas também de produtos, por exemplo, de roupa e demais segmentos que tendem a patrocinar esse tipo de evento. E uma coisa interessante que a gente tem que aprender com essas experiências é nesse quesito que a Manu vai começar a falar agora. Inclusive, muitas das nossas empresas, a gente tem patrocinadores, empresas de spa. A gente tem, por exemplo, a Quatro Estações, que é uma empresa que vende chás. Então, assim, não são só empresas da área da saúde que nos patrocinam. São empresas que elas
elas têm a ver com o nosso público e que o nosso público possa virar potenciais clientes para eles também. É uma questão de troca, assim. O posicionamento deles como marca traz vantagens para a gente e o congresso traz vantagens para eles. Pronto. É muito interessante a gente saber como funcionam esses fundamentos do congresso, mas é muito importante a gente falar também sobre o que vai tirar de proveito para a gente, como também participante, como também organizador nesse tipo de evento. A gente mencionou anteriormente aqui durante a conversa as lacunas da graduação. E um dado muito interessante que a gente tem sobre gestão em saúde é que cerca de 9 a 10% do produto interno bruto do Brasil é gasto em saúde. E também temos aqui uma explosão também de graduandos também de medicina e outras áreas da saúde, até pela formação à distância facilitada. Então a gente tem profissionais jogados aos montes no mercado de trabalho, destreinados até no ponto técnico, mas também muitos profissionais bem treinados. Ou seja, o volume é maior, mas a qualidade também é maior. Mas o que fica esse excedente? Esse excedente que tem que ser resolvido através de como? Da gestão. A gente tem que cerca de, por exemplo, 635 mil médicos no Brasil ao todo que estão frente a isso e estão enfrentando novas formações, treinamentos e frente também a uma demanda cada vez maior à procura da especialização. Mas o que não é treinado nesse mercado técnico é a questão da gestão em saúde, que nós vamos enfrentar. Por exemplo, no SUS, o SUS temos bastante volume de profissionais, bastante complexidade e bastante, por exemplo, desorganização frente a esses profissionais. O que não falta nesses profissionais não é técnica, até porque são profissionais extremamente capacitados e selecionados. O que falta é esse pensamento como gestor. A gente pensa que uma empresa de hospital ela só depende unicamente da capacidade de o médico de diagnosticar, de resolver aquele problema frente àquela saúde, mas é muito além disso. O gestor em si, médico, ele tem que pensar em questão de fluxo de pacientes, fluxo de medicações, protocolos, como ele vai fazer a gestão de leitos daqueles pacientes. Porque um hospital que não tem essa organização é um hospital que lota, um hospital que tem falta de medicação, é um hospital que vai ter pacientes que vão estar insatisfeitos e até mesmo terem, por exemplo, uma visão, podemos dizer, errônea sobre como funciona aquela unidade hospitalar, principalmente se for particular, tem isso. Então, os gestores cada vez mais de saúde, emergencistas, intensivistas que têm essa cabeça, ou até clínicos, têm que ter essa visão técnica, claro, para enxergar o que eles vão lidar no dia a dia e enfrentar isso, saber como suprir, mas também tem que se treinar frente às possibilidades que vão chegar ao mercado. Então, o novo médico que entra nesse mercado, que é o que a gente está visando também ensinar nesse evento, é um médico que ele tem que ter essa noção, por exemplo, para se diferenciar, que é justamente de colocar frente a um problema que temos no mercado, frente àquela demanda que tem, para suprir essa necessidade. Porque o mercado de trabalho é isso. Você tem uma demanda e você tem que suprir aquela demanda. Então, se temos muitos médicos recém-formados com boas técnicas, o que falta? Às vezes uma adesão mais humana no atendimento, às vezes podemos dizer uma menor precariedade no atendimento, uma gestão de fluxo melhor, melhores protocolos, ouvir mais o paciente, como fazer isso e como organizar melhor os insumos do hospital. Às vezes a falta de insumo é falta de organização. Às vezes você não precisa gastar muita medicação com determinado tipo de paciente e a gente consegue economizar. E é assim que a gente vai fomentando, por exemplo, hospitais que cada vez mais no Piauí, que é um estado que relativamente no Brasil é destacado como em ascendente, um estado preconceituosamente, na verdade, de forma errada, dito como pobre, mas é um estado que está em ascensão, a gente vê que ele tem como crescer e ter até mesmo um hospital premium. Então, Davi, eu também complemento minha pergunta a você. Frente a isso, frente a essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso estado do Piauí, frente a essa coisa da graduação, como é que você pensa que esse aprendizado do Fórum Executivo de Saúde pode implementar como você, como futuro médico? Eu penso que, como você falou, a faculdade ela ensina muito mais a parte teórica. Você tem que fazer isso, o paciente faz isso, você tem que fazer isso. Mas até você chegar lá, o que é que você precisa fazer? Para montar um consultório, caso a pessoa pense mais na parte do consultório. Tanto é que eu vi uma palestra esses dias que era como ter um consultório de sucesso no mundo médico atual. Então passa por muita coisa, muita burocracia, muita gestão não só da parte financeira, gestão de pessoas, gestão de insumos, como você falou. Então eu acho que a gente está por dentro disso, está organizando isso. É importante para a gente agora, para a gente já pegar ter uma ideia do que a gente vai fazer quando a gente se formar. No caso, você já está mais perto, eu estou na metade, a Manu também está um pouco na metade.
Então, a gente já aprendendo isso de agora já é muito importante. E isso também já complementa com uma das palestras, uma mesa redonda que vai ter no evento, que vai ser inclusive mediado por um professor que foi, acho que de nós três aqui, que é o Luiz Bezerra, que ele vai falar sobre o que eu gostaria de saber como médico enquanto ainda estava na faculdade. E eu acho que isso é um ponto muito interessante, porque ele já é um médico já mais experiente, já tem formação há um tempo, ele é muito conhecido, então ele traz essa visão de o que a gente pode fazer diferente no mundo atual, e eu acho que tudo isso é muito interessante. E você, Manu, o que é que pensa? Esqueci a pergunta. Manuela. Qual é o número? É porque eu tenho que ficar acompanhando. Gente, eu esqueço. É 5. Manuela, nós temos muitas lacunas frente à nossa graduação, não é? E uma coisa interessante que me veio aqui pensando agora é como é que a gente consegue lidar frente a isso e o que a gente tem que, por exemplo, se preparar para o mercado de trabalho, com o futuro, e como a gente consegue absorver isso nesse evento. É questão da gestão de saúde. Tá no teu coração. O que eu falo? Gente, eu tô muito nervosa. Fala a tua visão, não precisa ser algo técnico. Tá indo muito bem, é só na tua cabeça mesmo. Porque todas as respostas Eu não... estão legais. Pois eu tô muito nervosa e eu tô esquecendo tudo. Não, você tá indo muito bem aqui. Muito bem mesmo. Não, fala que... Gestão de projetos na prática, habilidade de comunicação. Fala que tu organiza melhor teus estudos, uma coisa assim, que tu organiza como é que tu vai escolher teu futuro. Não precisa ser algo tipo assim, porque eu já tô perto de formar, eu tenho que olhar essa parte financeira, mas tu pode botar na parte dos estudos também, entendeu? É importante pra cada visão de um aqui é diferente. Gerir o meu tempo. Isso, não precisa tu fazer uma coisa muito profissional. Então eu posso falar, tipo assim, como jeito. o evento está me ajudando, eu posso falar que eu me tornei uma pessoa mais organizada, porque como eu tive que gerenciar tipo assim, como eu tive que gerenciar, por exemplo, uma equipe de patrocínios, que é uma equipe que ela tá muito ativa o tempo todo, então acaba que eu tive que gerir essa equipe, gerir essas pessoas, e isso se traduziu na minha vida pessoal como uma pessoa mais organizada. Pode ser? Fica bom? Uhum. Não tava nem prestando atenção. Não, que você é uma pessoa mais organizada, se influenciou na sua vida, presta atenção. Tá. Então, participar desse evento... Não, participar desse evento não. Participar do CBEX como organizadora como coordenadora, na verdade. Participar de um evento como o CBEX, principalmente como coordenadora da parte de patrocínios, eu tive que lidar muito com pessoas. Não só com as empresas, com as pessoas que eu me comunicava das empresas, mas com os alunos, os estudantes que estavam dentro da parte de patrocínio. Então, como eu tive que estar bem ativa nessa pasta, acabou que eu me tornei uma pessoa mais organizada. Eu passei a aprender a respeitar mais... Não tá bom, não. Não precisa estar perfeito, é só tu falar. Tu tá se exigindo demais. É porque todas as minhas salas são muito medíocres. Não, pô, e eu? Não precisa ser assim, não. Tu tem MBA, tu tem doutorado, alguma coisa? Não, então se cobre menos. Porque você já emenda na sexta pergunta dele, que como é que isso afetou a tua vida pessoal. Aí eu faço o gancho. Tá. Participar de um evento como o CBEX me tornou uma pessoa mais organizada e que respeita mais... Ai... Gerencia melhor o tempo. Tá. Participar de um evento como o CBEX, principalmente na pasta que eu estava, que era a pasta de patrocínio, uma pasta bem ativa. Antes do evento, acredito eu que seja a pasta que é mais ativa, né? Que tem mais gente atuando. Então, eu tive que gerenciar essas pessoas. Eu tive que gerenciar os alunos que estavam nessa pasta. Eu tive que ajudar eles a negociar com outras empresas. Então, assim, trouxe vantagens para mim, pessoalmente, porque eu me tornei uma pessoa mais organizada. Me tornei também uma pessoa que aprendeu a lidar melhor com o tempo. Principalmente porque quando você está fazendo negociações com essas empresas,
O evento, ele tem uma data limite, ele tem a data que vai ocorrer. Então, assim, não dá pra você passar muito tempo com uma empresa que ela tá, sei lá, por exemplo, lhe enrolando pra dar uma resposta. Então, assim, aprendi... Eu aprendi a lidar melhor com o tempo e também a gerir melhor. Tanto... E também a gerir... E também a gerir, de certa forma, pessoas. Óbvio que não é como... Não. E também, de certa forma, a gerir pessoas. Então, tu concorda que a parte de estar na organização do evento, além de te ajudar na parte pessoal, também tu já consegue enxergar a saúde em si, não só do Piauí, mas a saúde no geral, de uma forma diferente? Sim, com certeza. Porque é o que a gente estava falando. Na faculdade, nós somos limitados muito à parte teórica. A gente é muito limitado e a prática também. A teoria e a prática, mas uma prática que não envolve muito o desenvolvimento de soft skills, por exemplo. Aí, mano, você tocou num ponto interessante. Soft skills. A palavrinha mágica hoje em dia de qualquer mentorando, de qualquer palestra, masterclass que você tende a fazer essa questão Opa! Da câmera. De novo. Será que eu deveria refazer minha última fala? Porque, tipo assim... Não, tá certo. Então, olha, você tocou na parte muito interessante, soft skills, uma palavrinha mágica e receita de bolo para muitos palestrantes, muitas masterclasses, muitos treinamentos em gestão de saúde guiarem as pessoas. A gente tem, justamente como a gente está falando, de lacunas, né? Porque todo evento tem esse objetivo, preencher alguma lacuna, algum vazio que você tem para você se profissionalizar naquilo e gerar uma oportunidade frente àquilo, né? Então, soft skills é isso. A gente tem essas habilidades soft skills. Porque as soft skills não são algo de um todo. Elas são algo que complementam aquele profissional. Então, muitas pessoas ficam obcecadas nas soft skills, mas elas não buscam também se profissionalizar naquela grande área. Como, por exemplo, para você ser um bom gestor de saúde, você tem que ter uma graduação, pelo menos naquela área, para você entender. Ou então algo relacionado, como, por exemplo, administração, enfermagem, medicina. E frente a isso, um fator curioso, a gente tende a pensar que médicos são os mais gestores. Muito pelo contrário. No Brasil, eu acho que tanto pelo desinteresse da área médica, por pensar que não tem necessidade disso, o médico negligenciou a gestão, deixando para pessoas que são fora da área da saúde, que não entendem completamente, e também para a enfermagem. A enfermagem, ela é uma grande, podemos dizer, potência na parte da gestão no Brasil. Eles são muito organizados, eles têm esse espírito de gestor hospitalar. Frente a isso, nós temos o exemplo também no próprio Hospital Getúlio Vargas, que ele é dirigido por um enfermeiro, muito bem dirigido, muito bem organizado, cada vez mais reduzindo as filas. E a gente tem isso que é vital, na verdade. Não podemos mais negligenciar, por exemplo, na graduação e também de um médico hoje em dia, a gestão. A gestão faz parte do dia a dia do médico, frente a isso todo dia. Porque até mesmo você gerenciar o seu tempo é uma forma de gestão. Então, aquele médico que negligencia a gestão, ele está negligenciando a si mesmo. Como assim, Alfredo? Você fica pensando. Como é que eu vou negligenciar a minha própria carreira não pensando em gestão, sendo que eu só quero fazer o meu e ir para casa? Se você não pensar em gestão, daqui a um tempo você vai se desvalorizar a sua mão de obra. Por exemplo, tivemos cada vez mais funcionários que trabalham frente ao setor público, tendo remunerações atrasadas, diminuídas, defasadas, e muitos colegas que vieram para esse outro lado da gestão, com soft skills, conexões, contatos e aprendizado de como gerir uma clínica, um consultório, como gerir um atendimento, crescendo cada vez mais valorizando o valor de sua hora de trabalho. Temos colegas cobrando, por exemplo, valores exorbitantes de consultas que você pensa, meu Deus, como é que ele chegou nesse tipo de território? E tudo também é sobre a questão de posicionamento. O posicionamento, a gente entende que é vital desde também você estar na sua graduação. É importante você saber como você se posiciona, como você se porta, com quem você vai falar, como você vai enxergar o seu futuro, você, daqui a alguns anos. Então, essa questão de posicionamento que você tende a absorver como um evento como esse é muito importante. E eu acredito que o Davi, ele até mencionou anteriormente que ele foi na palestra, né, de como montar seu consultório, como frente a isso. E aí eu fiquei curioso, cara, como é que isso daí poderia impactar também, juntamente com a ideia do evento,
para a gente e para os participantes. Pois é, como eu falei, justamente nessa palestra eu achei bem interessante porque a gente aprende a locais estratégicos, por exemplo, eu quero montar um consultório, se eu colocar nessa localização, eu vou atingir o público que eu quero? Se eu colocar nessa localização, o público daqui pode se deslocar para cá? Então, eu acho que é uma coisa muito importante você tá engajado nisso, você tá por dentro de tudo isso, até porque, como a gente está num mundo muito tecnológico, tem justamente a parte da IA que está chegando, da inteligência artificial, que coloca em risco muitos empregos. Muita gente tem esse medo da IA substituir alguma coisa, mas se você está à frente do seu tempo, se você busca um conhecimento diferente, a IA pode ser sua aliada e não sua inimiga. E você pode acabar utilizando a IA como auxiliar de organização, de gestão de pessoas também. Você pode se tornar uma pessoa muito mais organizada, muito mais engajada no seu tempo se você utilizar o que o mundo de hoje disponibiliza para você. Você concorda com isso, Manuela? Concordo totalmente. Inclusive, eu queria falar um pouco da parte de posicionamento, principalmente nas redes sociais, que é fundamental os médicos hoje em dia se posicionarem nas redes sociais. Concordo. Inclusive, eu queria falar... Eu não posso olhar. Concordo. Inclusive, eu acredito que é uma parte fundamental da medicina hoje, principalmente para os médicos que têm consultório, têm interesse em ter consultório, trabalhar a parte das redes sociais, porque hoje em dia os pacientes, eles, por exemplo, eles vão lá no Instagram e eles escolhem, não o médico necessariamente porque ele é o melhor. Eles mas querem se identificar, né, Manuela? Exatamente. Não é? Mas assim, eles escolhem o médico, muitas vezes, que tem mais seguidores. Por quê? Por que ele tem mais seguidores? Porque ele se posiciona melhor nas redes sociais, ele passa segurança, ele passa verdade para aquele paciente. E é o que eu disse, não necessariamente ele é o melhor. Então, assim, a gente tem que ver isso, de certa forma, como um lado positivo, porque a gente pode usar a nossa comunicação, a gente tem que utilizar as redes sociais e, inclusive, a inteligência artificial para nos beneficiar, no caso, como futuros médicos, e para os médicos que já estão formados, usar a inteligência artificial e as redes sociais para fortalecer ainda mais, por exemplo, o seu atendimento. Inclusive, tem uma médica que ela não é especialista, ela, inclusive, acho que nem residente ela mas ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e ela fala sobre ginecologia. E ela passa tanta autoridade, ela passa tanta confiança e credibilidade para as pessoas que seguem ela, que todo mundo... Eu tava indo tão Se bem. identifica com ela, né? Vocês acham que eu devo falar dela? Pode citar. Fala. Continue. Porque eu tava falando das redes sociais e tal. Pois Não, fala. pode falar. Mas voltando pro Sebex, entendeu? Sim. Né? Inclusive, tem uma médica nas redes sociais que ela tem mais de 1 milhão de seguidores. E ela não é especialista e ela não fez residência. Mas ela fala de ginecologia, né? E ela traz tanta competência, ela transmite tanta competência, ela transmite tanta segurança que as pessoas vão em busca dela. E assim, um evento como o Sebex, que traz tantas palestras tão importantes, tão enriquecedoras para a gente, pode sim nos ajudar a desenvolver certas habilidades através do conhecimento, claro, e nos desenvolvermos como médicos e nos destacarmos como médicos. Vocês acham que teve a ver eu fazer essa conexão ou não? Palestras de novo. Tá certo. Não, mas é porque, tipo assim, eu falei, uma médica que tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ela se posiciona bem, e o Sebex, tá bom. não sei o quê. Tem certeza? Absoluto. Tá bom. Gente, eu tô... Manu, nessa parte interessante, a gente tem que só trocar a câmera. Aí. E acolorando agora a temática, vamos fazer um bate-bola aqui um pouco mais centrado sobre exatamente esse tema. A gente já entrou num tema muito legal, né? A gente entrou em posicionamento, identificação, experiência do paciente, inteligência artificial
e justamente o preenchimento dessas lacunas. Eu acho que esse combo, né, que a gente está construindo aqui nesse debate é bem interessante porque a gente consegue fomentar através dessa discussão o médico ideal que deve ser existir hoje em dia, não é? A gente tem que, por exemplo, algumas especialidades, a gente enxerga uma visão de médico diferente. Por exemplo, um cirurgião plástico. Você quer aquele cara que é bem arrumado, um cara que é bem quisto, né? E tá à frente à rede social. Mesma coisa daquela área de estética, dermato e afins. Até mesmo na parte de odonto, etc. Você quer aquela pessoa que tem esse posicionamento e ela sabe. Um ortopedista, por exemplo, você já pensa num cara que é mais carrancudo, mas ele mesmo assim é um profissional sério. Então, esse tipo de visão que você enxerga até frente à especialidade que você vai lidar, que você vai ser atendido, é importante para a experiência do paciente. Porque, por exemplo, você vai se consultar com um médico. A primeira coisa que você pensa é como esse médico vai se portar frente a isso, se ele, aquele profissional, passa confiança para você ou não. O paciente ele não vai ser captado por você se você não passar confiança naquela área. Ele vai cair por acaso em você e se você não souber lidar com ele, marcar aquele paciente, ele vai escorregar pelas suas mãos e você talvez nunca mais veja aquele paciente em seu consultório. E a IA, ela veio não para substituir, ela veio para complementar. Por quê? Quem não usa IA vai continuar onde está. O problema é quem está usando IA vai estar à frente de quem não está usando. Ou seja, a IA ela não veio para substituir o médico, não veio para substituir o profissional. Ela veio para diferenciar o trabalho, facilitar e construir futuramente pontes que antes eram mais difíceis de serem estabelecidas. Então a gente vê que, como por exemplo, esses problemas estruturais, tanto do sistema de mercado de trabalho, do problema de assistência de saúde, podem ser preenchidos. E aí que eu puxo também já um gancho para o evento, que é uma palestra que eu estou muito ansioso para assistir, que é justamente do pessoal da Nacional, do SEBEX, a doutora Natália, que vai ter uma mesa redonda até com o doutor Luiz Carlos, sobre o Piauí. Ele tem capacidade para construir um hospital premium, como o Albert Einstein, o israelita, né? E aí a gente tem que ter essa visão de valorizar o nosso próprio estado. A gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? Que a gente tende a não construir completamente uma visão legal sobre o Piauí, mas o Piauí eu acredito que tem sim, através de fomento, de organização entre os próprios médicos e também profissionais de saúde, de como fomentar um hospital premium. Então, é uma coisa que tem que ser debatida. E eu vou jogar agora o bate-bola para o Davi. Como é que ele enxerga, como é que a gente vai viabilizar esse hospital premium e como é que isso pode ser interessante também no debate do evento? Eu acho que essa parte do evento justamente ajuda a gente a entender como ter esse hospital premium de forma assim a gerir. Tudo gira em torno do evento, gira em torno da parte de gestão. Então, para ter um hospital premium, o que é que a gente precisa gerir? Quantas pessoas a gente precisa ter? Quantos equipamentos? O quanto da IA a gente pode utilizar para que esse hospital aconteça, para que esse hospital saia do planejamento e realmente vire algo prático, algo que vá ajudar as pessoas, que viabilize pessoas que estejam em lugar distante, que possam vir aqui e receber um atendimento bom, porque, como o Alfredo falou, e a Manuela também, a parte da internet ajuda muito, mas se tem uma coisa que ainda faz muita propaganda é o boca a boca. Então, se uma paciente não é bem atendida, ela vai espalhar para a família, não vai naquele médico porque ele me atendeu desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, tudo isso gira em torno da gestão, como a gente pode gerir também o nosso atendimento com o paciente, como a gente pode ter um atendimento mais humanizado, uma relação médico-paciente melhor, para que tudo gire em torno, tudo vire nosso aliado. E você, Manuela, o que é que você acha? Qual palestra você está empolgada para assistir? Eu tô bem empolgada para a palestra de... Eu tô bem empolgada para a palestra que vai falar sobre o que eu gostaria de saber enquanto eu estava na faculdade. Acho que vai ser bem interessante, principalmente para a gente que está nessa fase ainda de faculdade. O Alfredo nem tanto, que já tá quase se formando, mas principalmente eu e o Davi. Mas às vezes eu posso ter algo a aprender também. Com certeza, sempre tem. Algo a aprender. Sempre tem. Então, seguindo o fluxo disso, a gente tem um aprendizado que a gente vai ter que seguir nessa parte. Como, por exemplo, vocês enxergam, Davi, Manu, como que isso vai nos ajudar a crescer? A gente pensa, né, tem esse pensamento. Por eu estar na organização desse evento, será que isso vai me ajudar? Já ajudou, a gente já debateu isso aqui de novo, mas vamos bater um martelo. Essa experiência vai diferenciar a gente do mercado ou a gente acha que não?
Na minha opinião, eu penso que isso vai me diferenciar no mercado, não de tanta forma que se é para se pensar, porque é uma forma que você tem que mesmo fazer seu nome, mas eu acho que eu me colocando frente e me expondo é uma das formas que a gente consegue também ter o nosso nome, como o Davi falou, na praça, né? Nosso nome tem que estar na praça. E tem aquele ditado, né? Ciclano falou de Joana, que Maria falou de Ciclano, que fez esse complemento e chegou até a gente. Então, eu penso nisso. Ter o nosso nome na praça bem falado é uma das formas que a gente tem também de, além, claro, de você ser aquele profissional treinado, completo, que já é o mínimo de que você tem que ter, você ser bem falado. Porque o mínimo, antes não era o mínimo, hoje em dia já é o mínimo você ser um profissional capacitado, treinado, com boa formação. Então, segue nesse ditado, o bom nome falado da praça, Davi. Impacta mesmo no teu futuro? Impacta, porque, como eu falei também no início, a gente está lidando com nomes muito grandes. E esses nomes muito grandes vão estar vendo a gente pensando assim, cara, esses meninos estão novos, já estão à frente, já souberam organizar um evento desse tamanho, dessa excelência, conseguiram gerir tudo isso, essa equipe de pessoas, conseguiram ir atrás dos patrocínios, conseguiram fazer tudo certo. Eu quero contar com essa pessoa daqui para frente, quero contar com ele no futuro. Então eu acho que junta essa visão nossa para essas pessoas tão grandes e junta o nosso nome na praça, eu acho que termina sendo uma combinação perfeita, porque mais para frente a gente vai estar mais preparado para lidar com o nome na praça, porque a gente já lidou com esses nomes tão grandes. Concorda, Manuela? Assim, Davi, eu acho que... Eu não acho, eu tenho quase certeza. Não. Não, pode ser natural, tu não precisa ficar que nem um robô. Tu pode, isso que é bom, ser natural. Eu acho, eu tenho quase certeza. Mesmo, pronto, normal. Assim, pode Davi, sorrir, pode fazer com isso. Assim, Davi, eu acho, eu tenho quase certeza, na verdade, que hoje em dia você precisa, como médico, como profissional e como pessoa que domina a técnica, ser não apenas bom, precisa ser excelente. É o que eu acho, né? Porque tem tantos médicos hoje em dia. Se eu não me engano, ano passado foram formados mais de 1 milhão de médicos, só ano passado. Então, assim, tem um leque muito grande de profissionais. Então, para você se destacar, hoje em dia você precisa se diferenciar de alguma forma. E é uma forma bem interessante a gente já ter esse tipo de atitude de ir atrás de organizar eventos do poste do SEBEX, do quarto fórum de executivos do SEBEX. E isso é uma forma de nós nos destacarmos, porque a gente vai adquirindo experiência, por exemplo, lidando com pessoas, que nem sempre é fácil. Na verdade, não é nem um pouco fácil você lidar com pessoas. Cada pessoa tem sua individualidade. Então, assim, desde essa fase, desde esse momento que a gente está vivendo, a gente se forçar a passar por esse tipo de situação nos diferencia, porque a gente vai adquirir uma certa experiência, a gente vai adquirir a gente vai se tornar mais adaptável, acredito eu. Claro que em certas proporções, né? E tem experiências que a gente vai adquirindo com a vida, experiências que a gente vai adquirindo como médicos no futuro. Mas eu acho sim que é muito importante a gente estar participando da organização de eventos para nos desenvolvermos como pessoas, aquilo que eu tinha falado, desenvolver nossas soft skills. E é isso. Muito interessante, mano, essas falas que a gente tem aqui. E eu convido você, telespectador que está aqui nos assistindo, a participar desse evento. Justamente sobre isso, para você aprender sobre health techs, sobre esse mundo de empreendimento, essa mudança de mercado, essas demandas, como por exemplo, a gente tem uma mudança maior visando a saúde suplementar, geriatria, cuidado do paciente, aquela coisa, o cuidado centrado do paciente, né? E um recado que eu deixo para você, frente a isso, para a gente dar gancho final, é que não perca esse evento. É um evento que vai ficar, já está no calendário oficial do nosso estado, que vai trazer grandes renomes também da saúde, como diretores de grandes redes, como a Unimed, e também da parte nacional do Colégio Brasileiro de Executivos. E eu acredito que não somente para acadêmicos, para gestores também, até fora da saúde, é um evento que é vital para você. Então, se você se identificou com isso, a gente vai sim permitir que esse evento permaneça cada vez mais, podemos dizer,
a cara do Piauí e identificar também as fragilidades do nosso estado. Então, se você quer aprender sobre IA, se você quer aprender sobre como gerir, como fomentar isso na sua graduação, se você já tem uma empresa, então eu acho que é interessante fazer isso. E eu vou jogar também para o meu colega Davi, para a gente dar essa divulgada aqui, para ele também falar um pouquinho bem do evento, né? Dar essa alegria também para nós. Pois é, então você que quer aprender um pouco mais da parte da gestão, de como lidar com o mundo atual da medicina, não só você que é um gestor em saúde, mas você que é um acadêmico, que já quer ter essa visão um pouco mais aberta, que quer aprender também, estar envolvido em eventos, saia das quatro paredes da faculdade, porque o seu mundo vai abrir de um jeito que você não vai querer voltar só pelas quatro paredes da faculdade. Então, o CBEX é uma ótima forma de você abrir esse olhar, de você ter essa visão mais ampliada. Então, não perca, já está data e local marcado, dia 16 de maio, lá no Unicef. Então, não perca, porque vai abrir sua mente de um jeito muito legal. E a Manuela vai encerrar para a gente, fazendo também um convite. E assim, não pensem, principalmente, eu falo isso mais para os estudantes, porque a gente vê o nome Quarto Fórum de Executivos. O nome é Quarto Fórum de Executivos porque quem vai palestrar são os executivos, mas assim, é um evento para estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de qualquer área da saúde. Então, assim, se você é um profissional da saúde ou você é uma pessoa que tem interesse nos assuntos que vão ser abordados, esse evento é para você, assim. Não é apenas para o público de médicos, é para realmente qualquer pessoa que tem interesse. Então, assim, vai ser um evento magnífico. A gente tá por trás da organização, a gente sabe como vai ser legal. É um pouco suspeito, não é? Eu sou um pouco suspeita para falar. Mas, assim, vai ser um evento sensacional. Vão ter grandes nomes palestrando. E, assim, meu conselho vão para esse evento. É uma forma que vocês vão ter de se diferenciar, de adquirir um conhecimento a mais. É um conhecimento, assim, que é fundamental, na verdade, que é aquilo que a gente estava falando. A gente precisa conhecer um pouco além da medicina para a gente poder se destacar nos dias de hoje, porque é também o que eu estava falando. Tem muito profissional, hoje em dia tem muita gente boa. Então aí fica meu convite, dia 16 de maio, no auditório da Unicef. Vai ocorrer o quarto Fórum de Executivos em Saúde do CBEX Piauí. Então, pessoal, não esperem a sua graduação terminar, não espere, como já foi falado aqui, as paredes da faculdade serem derrubadas. A saúde já mudou. A saúde suplementar já está impregnada no mercado, as inovações estão chegando. Então, quem pegar primeiro essa nova onda de inovação, de gestão, já vai estar à frente. Então, aproveite, se profissionalize antes mesmo da sua formação. E que você que já está formado, ainda dá tempo de você aproveitar isso. Vem ser CBEX Piauí e participe do evento.